transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Nosso objetivo é o fomento do empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Quando eu falo cristão verdadeiro, eu não estou falando de religião, estou falando de vida espiritual. Eu estou falando de conhecimento, conhecimento trino, conhecimento que vem do Espírito Santo. É muito mais importante, infinitamente mais importante do que religião. E deixa eu só aqui que eu. Muito bem. Estou todo dia disponível às 16 horas, segundo agendamento, que vocês podem fazer através do grupo do WhatsApp, que é o primeiro link que tem na descrição do vídeo, para explicar o que nós estamos fazendo, ou pelo menos para poder dizer que você só vai ter revelação com o Espírito Santo. Não vai ser minha explicação que per si entra no seu coração. Você precisa me ouvir com coração, sim, com amor, para ver o que eu tenho a dizer. Mas é o Espírito Santo que vai habitar o seu coração e é ele que vai trazer as revelações, que tanto aqui é o objetivo da academia. Isso é uma relação espiritual de cada um de nós, direto com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Uma relação verdadeira, espiritual, é uma vida sobrenatural. Nós aqui tivemos o dom, a dádiva de ser, de Deus ter nos conduzido para a engenharia civil, nos especializado em geotecnia. Começamos esse mini treinamento falando da parte temática. E essa quinzena, hoje terminamos a primeira metade, os 5 dias úteis, falando sobre mecânica dos solos, básica e experimental, que é a base de tudo do empreendedor geotécnico do ponto de vista temático. Então eu estou à disposição para ensinar tudo que eu aprendi, para que você possa, com o Espírito Santo, galgar muito mais que eu já alcancei e galgar os seus propósitos na vida eterna. Por Deus, né? Em Deus, em Cristo. Bom, vamos então prosseguir aqui com a nossa apresentação da parte temática e, de novo, estou à disposição para esclarecimento. Bom, a gente estava falando aí de teoria de adensamento, coeficiente de adensamento. Por isso que eu falo que o título desse curso é Mecânica dos Solos Básica, porque eu estou falando de uma forma básica. Aqui é um mini treinamento, são 10 momentos, 10 trechos, 10 minutos. O curso principal é 10 horas. Eu vou te dizer que mecânica dos solos experimental, básica e experimental, você vai fazer a vida toda. Eu todo dia faço, quando a minha filha pega e que é a coordenadora lá do laboratório, ela me mostra os resultados dos ensaios e eu posso então estar vivenciando o comportamento dos solos. E uma coisa é sério então de adensamento. Sem a mecânica dos solos, sem o básico, que é o que nós apresentamos, ou melhor, que esses professores apresentaram nesses livros que eu estou apresentando aqui, sem esse básico, a gente não entende a mecânica dos solos. Né? E esses livros estão ligados à teoria e outros homens, já 10, 20, 30, 50, 100 anos atrás, que trouxeram essa luz para nós. E tudo isso para, a partir da mecânica dos solos, nós podemos então fazer os dimensionamentos das obras de terra. Né? Porque os solos, quer seja em aterro, quer seja em escavação, fundação, eles têm um comportamento físico, né? E essa mecânica que leva eles a ter um comportamento físico, ou seja, de resistência, de compressibilidade, de adensamento, recalque imediato, recalque com o tempo, né? As teorias complementares, como está aí, né? Fórmulas, tudo isso é cálculo do tempo de recalque, quanto tempo que fica adensando, recalcando, como é os prédios de Santos, tiveram muito problema desse tipo.
como obtém, qual a dispersão que tem esses fatores, né? Adensamento primário, secundário. No metrô, me lembro da década de 70, estava muito preocupado com adensamento secundário, que era uma obra de longo prazo, né? E muito importante para o uso dos trilhos, né? Onde corre o metrô. Então aí o livro está trazendo todas essas considerações e nós, né, nós na Dynamis temos a condição de fazer esses ensaios, de pegar a amostra, de pôr a amostra no equipamento, fazendo os ensaios, fazendo os cálculos. Quer dizer, a Dynamis é uma escola, ela é muito mais do que uma empresa, é uma escola. Nós queremos, inclusive, como nós falamos na segunda parte, né, é, é, vocês entendam a gestão cristã que tem atrás disso aqui na Dynamis, né? Mas, enfim, coisa de puxo, né? Questão de sobreadensamento, o que isso reverbera na resistência dos solos, né? Como é o comportamento em repouso, comportamento ativo, comportamento passivo do solo, e tudo isso parte de você saber a resistência dos solos e também saber, então, o estado de adensamento do solo. Aí está falando do ciclo de Moore, né? Uma coisa super simples, né? A gente dava aula em mecânica dos solos no Mackenzie e os alunos tinham muita dificuldade, mas é simples, eu sei hoje a dificuldade. A dificuldade está no coração. Se você não tiver um coração, amor pelo que está fazendo, não rola. Se a gente fazer por obrigação, por dinheiro, não rola, né? É uma falsa coisa que o mundo põe na nossa cabeça. A resistência de atrito, a resistência de coesão, está todo detalhado, aí agora entrou na coesão, né? Como elas devem ser determinadas, então, para a ruptura de taludes, de fundação, de encostas, né? Como tirar esses elementos. Estamos discutindo muito isso na norma de estabilidade de encostas, de como considerar os parâmetros, né? A representatividade dos parâmetros. Então, tudo isso nós podemos ver, tanto no laboratório de solos da Dynamis, assim como nos trabalhos de campo, de coleta de amostra, fazer a sondagem, né? E depois nos projetos, no cálculo, dimensionamento, porque como nós fazemos sondagem, como nós fazemos coleta de amostra, fazemos ensaios de campo, ensaios de laboratório, projeto, então nós temos sempre o convívio com esses assuntos e aprendemos fazendo, né? Tendo uma prática. Não é um aprendizado teórico de academia, é muito mais do que isso. Não que nós não devemos fazer academia, estudarmos, enfim, as coisas mais conceituais ou acadêmicas, né? Mas o mais importante de que a acadêmica é pôr em prática, né? E é isso que Deus me conduziu ao longo desses 35 anos na Dynamis, agora na Academia Dynamis, né? Pondo isso em prática e testificando isso, e te dando a permissão de você trabalhar conosco e vir aprender essas coisas, vivenciar, poder ter todo dia às 16 horas tirar dúvidas das coisas. E tudo isso gratuitamente, ainda ganhando se você for estagiário ou um engenheiro trainee, né? Quando eu falo trainee é para a nossa academia, porque eu fomento o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Então, cada slide desse, cada página desses livros, aqui são fundamentais, porque a gente está fomentando aqui, né? O curso básico é para todos os outros cursos que a gente utiliza mecânica de solos, em tudo. Você vê que ele destrincha a resistência de solos argilosos, arenosos, comportamento de cada um, dependendo do cenário de carregamento, depende da sobreadensamento do solo, como ele se comporta, né, qual a resistência. E isso nós vivemos todo dia lá na Dynamis, né, fazendo os ensaios e podendo, então, ganhar dinheiro de um lado e se capacitar, se desenvolver do outro, né, para esses projetos, para esses trabalhos que a sociedade precisa, né? Na verdade, a função do cristão é prestar serviço, né? Não é se agraciar com os dons que Deus deu. Então, a Dynamis é uma empresa que tem como propósito de capacitar, né? Tirar a pessoa de um certo valor de referência,
elevar o valor de referência de todos que trabalham lá, cada um que entrar lá, esse é o propósito nosso. Agora, é lógico, as dificuldades são de cunho espiritual. Isso eu falo na segunda parte e na terceira. Então, aqui ainda falando sobre o livro, estamos aí no capítulo 15 do livro, de mecânica dos solos, e depois tem o outro, né, que é mais voltado, inclusive o título Mecânica do Solo Experimental. Então a gente comenta tudo isso, o problema de amostragem, estocagem, uma coisa importante, né? Como guardar, problema de anisotropia, fatores que afetam a resistência dos solos, né? Aí o ensaio de Vane Teste ou Palheta, é um ensaio que está tendo muito problema na execução. Eu ainda não consegui estudar onde que está o erro, mas olha, todos os problemas é de capacitação. E todos os problemas de capacitação estão ligados também à questão espiritual. Esse é o problema. Nós estamos cada vez com um cenário de seres humanos que, por ter um interesse baseado no dinheiro, acabam pecando, né? E não fazendo a vontade de Deus e, consequentemente, não absorvem o que poderiam absorver, não fazem o trabalho com um propósito mais nobre, não fazem os trabalhos para a glória de Deus, e aí os trabalhos não saem com a qualidade que nós gostaríamos, ou que Deus gostaria que saísse. Exatamente porque as pessoas vão atrás do dinheiro, vão atrás do sucesso, vão atrás da glória pessoal. E isso é totalmente equivocado. Bom, por mais que ocorra aqui nos slides, eu não estou conseguindo, então, pelo tempo, eu tenho que parar por aqui e não vou chegar ainda na aula de segunda-feira, que seria a nossa sexta aula, né, do nosso mini treinamento, a sexta aula do curso principal, que não é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos só aqui passando os livros básicos que nós utilizamos nas aulas e que devem ser utilizados no empreendedorismo técnico todos os dias, né? É isso que nós estamos querendo dizer. Bom, eu vou parar aqui, porque infelizmente não deu tempo. Bom, vamos para a próxima parte, então.